E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pontes e bem-vindo ao meu canal Influente. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre como fazer comparações com adjetivos em inglês. E eu vou te mostrar que existem algumas regrinhas que diferem do português. Então acompanha aqui. Inicialmente, a gente precisa distinguir a diferença entre uma comparação e uma avaliação. Uma avaliação é quando você faz um julgamento sobre um objeto, uma pessoa ou uma ideia. Por exemplo, that table is beautiful. Então, aquela mesa é bonita. Nesse caso, eu só estou fazendo um julgamento sobre um determinado objeto. Então, nesse caso, nós temos uma avaliação. Caso eu julgue um objeto em relação a outro, então, nesse caso, eu vou ter uma comparação. Um exemplo de uma comparação seria The yellow table is more beautiful than the red table. Então, a mesa amarela é mais bonita do que a mesa vermelha. Nesse caso, eu estou comparando uma mesa, um objeto ao outro. Então, isso aqui não é uma avaliação, mas sim uma comparação. Mas no inglês, diferentemente do português, para a gente comparar um determinado objeto, ideia ou pessoa a outro, eu não posso apenas adicionar o mais na frente desse adjetivo. Mas eu tenho que, às vezes, em determinadas situações, mudar a maneira como o adjetivo é escrito. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que funcionam essas regrinhas. Então, inicialmente, toda vez que você for fazer uma comparação, você tem que olhar o tamanho do adjetivo. Caso o adjetivo tiver 2 sílabas fonéticas ou menos, para fazer uma comparação no sentido de mais, nós iremos adicionar o ER a esse adjetivo. Caso o adjetivo termine com Y, a gente vai remover o Y e adicionar o IER. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que eu quero fazer uma comparação entre 2 pessoas, falando que uma é mais alta do que a outra. Então, nesse caso, eu tenho o exemplo Arthur is taller than João. Então, Arthur is taller than João. O than, que é T-H-A-N, é do que em inglês. Mas mais alto não é more tall, é taller. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, eu falei que Arthur é mais alto do que João. Então, toda vez que você tem um adjetivo que é pequeno, 2 sílabas fonéticas ou menos, você vai acrescentar o ER. Tranquilo, pessoal? E para aqueles adjetivos que são maiores, 3 sílabas fonéticas ou mais? Nesses casos, a gente vai colocar o more antes do adjetivo. Retomando aquela exemplo que eu dei para vocês no início desse vídeo, nós temos the yellow table is more beautiful than the red table. Então, a mesa amarela é mais bonita do que a mesa vermelha. Nesse caso, beautiful tem 3 sílabas fonéticas, então eu não posso falar que é beautifuler, mas eu acrescento more antes do adjetivo bonita. Tranquilo?
Mas existe, pessoal, algumas exceções a essa regra. Quais são essas exceções no inglês? Essas exceções são good, eu não falo gooder, né? Eu falo better. Você também tem o bad, eu não falo better, mas eu falo o quê? Worse. Você também tem o far, que é distante, eu não falo farther, né? Eu falo farther, ou eu posso falar também further. Essas duas formas, elas funcionam igualmente. Vai ter algumas situações onde você pode utilizar o further que você não pode utilizar o farther, mas aqui não é o sentido de comparação nesses casos. Então, em casos de comparações, quando você está falando mais distante, você pode falar tanto farther quanto o further. E a última exceção para esses casos são todos os adjetivos que terminam com ed no final ou com ing. Nesses casos, mesmo que o adjetivo seja curto, você sempre vai utilizar o more antes desses adjetivos para fazer a comparação. Como, por exemplo, as palavras crowded, que é lotado, ou que termina com ed, né? Ou você tem, por exemplo, boring, que é entediante ou chato, que termina com ing. Então, um exemplo, utilizando esses dois adjetivos em inglês, nós temos João is more boring than Arthur. Então, o João é mais entediante, né? O chato do que o Arthur. Um exemplo. E o crowded, você pode falar que the stadium was more crowded than the mall. Então, o estádio estava mais lotado do que o shopping. Espero que essas diquinhas de hoje tenham ajudado vocês a entender melhor como fazer comparações no inglês utilizando os adjetivos. Caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo, pessoal, se inscreve no canal, deixa o seu like e até a próxima. Um abraço.